Oi, Petit Comitê no ar. Gente, poeiras na mão. Credo. Parece que saiu da tumba. E aí tem uma outra pergunta, que é o seguinte. Cadê? Alô? Onde tá? Eu não lembro onde tá essa pergunta. Eu tô perdida. Alô? Ih, gente. Sai. Cadê essa pergunta, gente? Eu tinha visto ela. Mais alguma pergunta aí, Thiago Gato? Que horas é agora? Eu queria perguntar que horas é o almoço? Muito bem, hoje perguntas do povo. Então vamos lá, eu separei tinha muita coisa em tudo quanto é lugar. Tinha muita coisa no Petisco, tinha muita coisa no YouTube, tinha muita coisa no Twitter. Eu não sei nem mais por onde começar. Vamos tentar organizar o negócio. Pera aí. Vamos começar com a pergunta da Milena Leite. Muito bem, Milena Leite fez um monte de perguntas. Eu vou escolher algumas, porque senão eu vou ficar aqui fazendo o especial Milena Leite. Que, aliás, a Arrasou mandou um monte de perguntas. Então, as que eu não vou responder hoje, Milena, eu vou guardar. E aí depois eu vou respondendo aos pouquinhos, tá? Tem uma boa aqui que é o seguinte. Como você se sente após falar de tantos assuntos, de vários assuntos, feminismo, empreendedorismo, etc, e as pessoas virem te perguntar qual maquiagem você está usando no vídeo? Eu acho um pouco normal, assim, no fim as pessoas querem saber qual que é o batom, certeza, hoje vão querer saber qual que é o batom e tudo mais, o esmalte, essas coisas. Eu acho que é normal a pessoa olhar, ver uma coisa que ela gosta e perguntar da maquiagem, não me incomoda em nada, inclusive porque assim, na boa, as pessoas, até então, até o Petit Comitê, elas me conheciam por causa de maquiagem, então não me incomoda em nada, pode perguntar à vontade, gente. Fica tranquilo que tá tudo bem. Ah, essa é ótima, Dali Babá. Ela me pergunta o seguinte: ô Júlia, diz aí, você tem CNH? Dirige nesse trânsito caótico de São Paulo? Então, eu tenho CNH, eu dirijo desde os 18 anos, eu tirei minha carteira, adoro dirigir, mas acho que desde que veio o Uber aqui para São Paulo eu parei de dirigir completamente, assim, porque eu acho mais confortável, porque o serviço é bom, não tô fazendo jabá, tá, gente? Não tô contratada deles, não. E porque, assim, mudou tanta regra de trânsito em São Paulo, velocidade, tudo, que eu prefiro sair em outro carro. É mais tranquilo pra mim, entendeu? É um carro mágico, táxi também é assim, né? É um carro mágico, tipo, o carro aparece na porta da tua casa, você entra no carro, aí você sai do carro, o carro some, você não precisa estacionar carro, não precisa pagar estacionamento, que é uma fortuna em São Paulo. Não precisa ficar preocupado com nada. Pode sair pra jantar, pra almoçar, sem se preocupar se tomar uma cervejinha, essas coisas. Então eu não uso carro mais. Meu carro fica na garagem, velhinho. Não vou comprar outro carro, isso também é uma decisão que eu já fiz assim. Não tenho a menor vontade de trocar de carro. Como meu carro tá muito novinho, ele é velhinho, mas ele tá muito arrumadinho. Vai ficar esse carro mesmo. O meu carro de vez em quando passeia no supermercado, só, tadinho. E é isso. Não uso mais carro. Pra nada, na verdade. Acho ótimo. Eu sempre gostei muito de dirigir, sempre tive muita dificuldade de sentar no banco do passageiro, inclusive porque eu fico enjoada. Continuo ficando enjoada até hoje. Porém, parei de dirigir, cansei. Tá um pouco complicado. Aí a Raquel me pergunta o seguinte: quando e como começou essa coisa de fazer seu look completo sozinha? Você já foi dependente de salão ou é algo de família? Boa. Eu acho que começou na vida, assim, na verdade, porque eu sou muito velha, né, gente? Daí, quando eu era menina, não tinha essas coisas de ter stylist nem nada. Eu tenho o Ale que me ajuda, faz produção pra mim quando eu preciso de alguma coisa, aí a gente monta aqui, eu monto os looks quando eu preciso pra alguma coisa específica. Mais por falta de tempo de procurar as coisas do que de montar uma aparência específica mesmo. Acho que vem disso, de acabar querendo ter uma cara que é a minha cara, assim. Eu nunca fui dependente de salão, ainda que eu tenha muitos amigos. Eu, na verdade, na vida só existo fazendo maquiagem e cabelo, porque eu tenho muitos amigos cabeleireiros e maquiadores. Apesar disso, eu nunca fui dependente de salão. Justamente porque, assim, eles me ensinaram muitas coisas a vida inteira. Eu nunca tive muita paciência para esse processo de ir, ficar um tempão. Eu gosto muito mais de ir lá visitar eles, na verdade. Quando eu ia muito mais pela farra do que para me arrumar mesmo. E eu acho que eu tenho esse costume porque minha mãe nunca foi. Ela perguntou um negócio de família. Minha mãe nunca foi madame de salão, assim, sabe? Minha mãe sempre cortou o cabelo dela e o nosso.
quando eu era criança. Ela sempre tingiu o cabelo sozinha em casa, ela sempre fez as próprias unhas. Minha mãe nunca foi. E eventualmente no salão dar um corte diferente, entendeu? Ou fazer uma cor que ela queria. Mas assim, era, sei lá, eu via minha mãe fazer isso a cada 2 anos, sabe? Não é uma pessoa que vai toda semana no salão. Então a gente acabou vendo ela fazer e aprendendo a fazer também. E foi isso, assim, não era um costume de casa, porque às vezes você tem costume da vida inteira, sei lá, sua mãe que vai no salão toda semana ou fazer a unha, ou vai uma vez por mês fazer o cabelo, essas coisas, e acaba repassando esse costume. Como também não tinha em casa, eu acabei aprendendo a fazer as coisas com os meus amigos e eu era muito inquieta, e aí queria fazer sozinha. Então eu fiquei assim. Nada contra salão, muito pelo contrário, porque meus amigos tudo rico, gente. Vamos ir no salão sim, vai lá fazer a unha, vai fazer escova, vai fazer luzes, vai tingir cabelo, vai fazer o que quiser, maquiagem, vamos lá arrasar, tá? Não fica passadinho no salão não. Eu não vou porque eu tenho preguiça. A Carolina Domingues me perguntou se eu tô lendo algum livro agora, qual, e ela adoraria ver os livros que eu tenho no home office. Meu Deus do céu, um dia eu tenho que fazer um videoclipe disso. Eu nem acho que eu tenho tanto livro assim. Na verdade, as prateleiras são muito arrumadinhas, mas nem parece que eu tenho. Eu nem acho que eu tenho tanto livro assim. Então, ó, eu tô lendo esse aqui. Alguém recomendou esse livro no Twitter, acho que foi algum amigo meu que eu sigo no Twitter recomendou esse, que é A Linguagem do Terceiro Reich, que é um livro muito interessante, que é uma bio, na verdade. Mas é uma bio interessante pelo seguinte: o cara, ele conta a vida dele quando começa o nazismo na Alemanha, mas ele fala de como os nazistas começaram a mudar a linguagem através da propaganda, o tipo de palavras que eles repetiam, as publicações, os jornais, o tipo de palavra que eles não queriam que usasse mais, como eles começaram a limitar e a mexer na linguagem no dia a dia para fazer a propaganda deles. E eu me interessei muito, assim, no momento que a gente está vivendo agora no Brasil, assim, onde se fala muita coisa, é muito interessante você estudar essas origens da comunicação política para o bem e para o mal, na verdade. Então, eu achei muito interessante. Do Viktor Klemperer, A Linguagem do Terceiro Reich. E tem um segundo livro que eu ganhei do Tonho, que eu preciso começar a ler, que eu já tinha lido Só Garotos, da Patti Smith, que eu adoro ela. E aí tem esse outro livro, que é o Linha M, eu ganhei de aniversário. E eu adoro bios, eu leio muitas bios, especialmente do povo de música. E agora só falta o comentário. Ele fez uma bonita e linda dedicatória num lindo post-it para não estragar o livro. E está aqui. Esses são os 2 livros que eu estou lendo, um que eu vou começar e outro que eu estou lendo. E eu sempre gosto de ler 2 livros desse tipo, por exemplo, apesar de ser 2 bios, a autobiografia, na verdade, pra mim, eu encaro isso aqui mais como um livro técnico, entendeu? Um livro específico, assim, de uma coisa que eu quero entender, que é essa coisa da propaganda, sabe? Política, no caso. E esse outro é bio mesmo. Então, eu gosto de misturar um pouco. E sempre gosto... Esses 2 livros não são exatamente 2 livros alegres, então eu vou lendo bem com calma pra não emburacar demais, sabe? Pergunta sobre comidas. Vou fazer as duas seguidas. A Rita me pergunta o seguinte: chá ou café? Os 2. Café de manhã e depois do almoço só chá. Eu gosto dos 2, adoro os 2. E pergunta se o meu paladar gosta mais de doce ou de salgado. Mais de salgado. Eu gosto muito mais de salgado do que de doce. Apesar de gostar dos 2, veja bem, não é que eu não gosto de doce não, mas eu se tiver que escolher alguma coisa rápido pra comer, sempre é salgado, engraçado. E aí tem uma outra pergunta, que é o seguinte, perguntando qual é a minha porcaria favorita, meu Deus, que difícil. Ou comida nada saudável. Você gosta de coxinha? Você come coxinha pela pontinha ou pela bundinha? Veja bem, eu amo esses detalhes, peraí. Para descontrair no meio de tantas perguntas sérias, traz a Dani Noite para entrevistar. A Dani já veio! Olha no canal, já tem a Dani no canal, lá pra trás. Veio a Dani e o Paulo. Assiste. Adoro seu canal, amo seus vídeos. Muito obrigada. Então é o seguinte, eu como tanta porcaria. Eu gosto de baconzitos. Eu gosto de batata frita em geral, chips. Eu adoro queijo, mas queijo não é exatamente uma porcaria. Que mais que eu adoro? Deixa eu ver. Eu adoro coxinha. Eu como coxinha pela bunda. A última coisa que eu como é a pontinha da coxinha.
Mas depende, se eu tiver com fome eu nem presto atenção nisso. Com muita pimenta. Eu gosto de coxinha, eu gosto de pastel. Nossa senhora, vocês verem a quantidade de porcaria que eu gosto. E eu gosto de bala também, eu sempre esqueço de falar isso. Eu gosto de bala. A coisa doce que eu gosto mais, apesar de preferir salgada, eu prefiro bala do que bolos ou chocolate. Chocolate, então, é uma coisa que eu quase nunca como. Engraçado, né? A Viviane Pereira dos Santos pergunta: Júlia, quantos gatinhos você tem? Tenho 2, mas eles não se gostam. O que fazer? Eu tenho 7 gatos aqui em casa agora. Eu tinha 5. E aí os 2 que eram do escritório vieram pra cá. As 2, na verdade, né? A Petcat e a Pinguim. Elas vieram pra cá. Aliás, a Petcat e a Pinguim, a louca, achou que tava falando 2 vezes o meu nome. E o que acontece? Por exemplo, a Pinguim é uma gatinha que ela é um pouco mais arisca. Ela é muito amorosa, é muito fofinha e ela é muito delicada. Ela parece eu falo que parece uma mosquitinha miando, de tão fofa que ela é. Mas ela é a mais difícil. Então sim, por exemplo, a Pinguim não se dá muito com a Mumu. Elas ficam discutindo assim, mas elas não brigam de verdade. Tem uma coisa de relacionamento, principalmente nesse começo, quando você vai habituar... A questão é quando você vai colocar os gatos juntos pela primeira vez, assim. Você tem que introduzir os gatos devagar. E não é sempre que os gatos vão se dar. Às vezes eles vão discutir, às vezes um vai dar um tapa no outro. O que eu acho importante é que não manter uma rotina de briga o tempo todo, entendeu? Às vezes eles vão discutir. O Chuchu aqui de casa também, às vezes não se enche com uma das meninas, com alguma das gatinhas. Mas é importante você ser a autoridade da casa. Então se você falar, ó, eles param, entendeu? Não precisa nem entrar em contato com eles nem nada, é só fazer um mostrar. Tem uma coisa que eu gosto do César Millan, que nada tem a ver com gato, tem a ver com cachorro, que é a coisa de você ser o líder da matilha, que não é uma matilha de gatos no caso, mas tudo bem. Dos gatos entenderem que eles estão protegidos por você e que o que você fala pra eles ou faz é melhor pra eles. Então tem uma coisa um pouco de autoridade. E não deixar virar briga de verdade, porque se você deixa escalar, depois pra tentar voltar isso é um pouco difícil, entendeu? E tem gatos que não vão ser amigos nunca. Isso pode acontecer, tá? É um pouco frustrante, mas às vezes eles realmente não têm empatia um com o outro, não gostam um do outro. Não se agredindo, tá bom. Convivendo pra mim é suficiente. De vez em quando é o que eu falei, vai dar umas discussões, um vai dar uma corrida no outro, mas é importante não brigar, não deixar virar agressão mesmo. Tá bom? Consuelo Frade me pergunta o seguinte, essa pergunta é boa. Que é o seguinte: Júlia, fala um pouco sobre relacionamentos abusivos, se você já passou por alguma experiência assim ou até mesmo se conhece alguém que passou. Qual a sua opinião sobre pessoas que julgam a vítima como se ela não quisesse sair dessa situação? Você entende que a vítima, mesmo depois de reconhecer que está no relacionamento, pode não ter forças para sair? Adoro o seu canal. Quando eu era bem novinha, assim, no fim da adolescência, tipo 19, 20 anos, eu tive um namorado que era um idiota completo. E aí ele era abusivo não fisicamente, mas sabe aquele cara que enche teu saco pra caramba, assim? Até um dia e você sente que você tá fazendo as coisas erradas. Até um dia que me deu um negócio, desligou e era como se a pessoa não existisse mais. Aí a pessoa ficou mais abusiva ainda. Aí o cara, tipo, me ameaçava, me enchia o saco, tudo. E aí é um pouco de organização pra se proteger da pessoa e ao mesmo tempo, na verdade assim, ficar de olho pra ver se a pessoa tá falando, se aquilo é sério ou se é só falação, e ficar atento, avisar as pessoas à sua volta e ficar ficar protegida de uma situação dessa. Nunca me aconteceu nada ruim, mas eu acho que o principal é assim, numa situação que você vê que a pessoa tá falando que vai te fazer coisas, você pedir ajuda para alguém e deixar pessoas avisadas e evitar entrar em contato. Isso quer dizer que você está 100% protegida assim? Não. É o que eu tô falando. Comigo nunca aconteceu nada e eventualmente essa pessoa desapareceu. Porque só falava bobagem. Eu tive sorte, assim. Eu entendo perfeitamente, eu já tive amiga que foi parar no hospital, que apanhou de marido. Que foi parar no hospital quebrada. Não é parar no hospital com roxinho, não. É quebrada mesmo. E que conseguiu sair desse tipo de relacionamento. Eu acho que
o principal é a pessoa se sentir apoiada, precisa de muito apoio em volta da pessoa, precisa de relacionamentos, quer dizer, de amigos e de famílias que não julguem e que deem apoio, entendeu? Porque já é complicado, é o que eu tava falando, às vezes a gente fica achando que a culpa é nossa, entendeu? Então assim, é complicado já a pessoa perceber a situação, que não é culpa dela aquilo que está acontecendo. E as relações que essa pessoa tem que ter, tem que abraçar e tem que proteger essa pessoa para ela sentir que se ela precisa de ajuda, ninguém vai botar o dedo na cara, ou vai falar, eu te avisei, o cara é um cafajeste. Não é assim que você salva uma pessoa. E salva. Porque tem casos como o meu que não era nada, era uma bobagem, tipo, bota o cara pra correr. E tem outros casos que são sérios mesmo, de gente, amigas queridas que quase morreram de tanto apanhar um cara. Então, assim, acho que você precisa ter uma boa rede de gente que te protege, que você confia e que te dê amor. E lembrar que existem instituições, tem Delegacia da Mulher, tem um monte de coisas que você pode acionar imediatamente e tem que ir, entendeu? O mais importante em caso de abuso, de qualquer tipo de abuso que você sofrer, você tem que denunciar, entendeu? A denúncia é uma ferramenta importante para parar aquele ciclo, tá? É muito sério esse assunto. E tem que levar muito a sério. E tem que prestar muito atenção. Se a pessoa te fala umas barbaridades, acredita. Acredita no que a pessoa está te falando. Não acha assim, não vai fazer nada. Acredita. Acredita e se cuida. E se precisar, denuncia. E as pessoas em volta dessa pessoa cuidem dela. E se vocês virem alguém maltratando alguém que seja na rua, que vocês nunca viram, vocês chamam a polícia, hein, gente? Não deixa não. É sério. Que as pessoas deixam pra lá, não, deixa eles que se virem nada. Tem uma pergunta de trabalho da Luciana Alexandre, que ela pergunta o seguinte: você acha que uma pessoa que inicia um curso de publicidade com 28 anos ainda tem chance de entrar no mercado? E ela fala que ela tem boa comunicação, trabalho com treinamento de novos comunicadores, que ela é boa de matemática, com números, né? Eu acho que dá pra fazer qualquer coisa, isso sou eu na minha utopia aqui na minha mente, tá? Eu acho que dá pra fazer qualquer coisa em qualquer época. Acho que uma pessoa experiente, bem preparada em áreas diversas, que se especializa em mais alguma área, é sempre uma pessoa, é sempre um candidato forte para trabalho. Quer dizer, se você já é boa em relações de comunicação, se você tem uma coisa boa para financeiro e você quer completar isso com publicidade, isso pode ser uma mistura de talentos muito boa para você depois arrumar um trabalho. Acho, e estava lendo outro dia coisa de pesquisa e tudo, que estão voltando a empregar pessoas, a não pegar pessoas só tão jovens, mas a diversificar um pouco mais a idade, inclusive pessoas mais velhas. Então assim, eu acho que tem possibilidade, sim, senhora. Acho que dá pra trabalhar. E tem uma coisa, a Erika Magalhães me pergunta: Júlia, o que você acha da tendência de youtubers em montar o escritório dos canais? Você fechou a Casa do Petiscos por achar desnecessário no momento. Aí todas as vezes que eu vejo a galera indo na corrente contrária, me questiono se não é investimento de pouco retorno. Eu acho que, na verdade, cada pessoa tem que tentar o que tem vontade, nesse caso. Eu fiquei pensando, esses dias eu estava conversando com uma amiga, que foi o seguinte: quando eu abri a casinha do Petiscos, porque eu tinha fechado o meu escritório. O escritório não, né? O estúdio de música. Um estúdio de música necessariamente tem que ter um espaço físico, porque você precisa receber locutores, músicos, cantores, diretor de cinema, gente do mercado publicitário para fazer o trabalho. Então você necessariamente tem que ter um espaço profissional para fazer isso. Como eu tinha esse espaço, eu tinha uma parte dessa casa que era escritório do Petiscos. Quando eu fechei o estúdio, eu falei, vou montar um escritório para o Petiscos. Hoje eu penso que eu não devia, já não devia ter montado o escritório quando eu fechei o estúdio. Eu acho que já não era necessário. Mas isso é o que eu sinto. Eu sinto que a gente, no Petiscos, e eu na minha vida profissional, eu sinto que um espaço físico não faz diferença. Não faz diferença
na minha profissão, entendeu? Esse espaço físico não traz mais trabalho, esse espaço físico não faz o trabalho que a gente faz diariamente ficar melhor, porque a gente tem um jeito de trabalhar que ele já é feito online há muitos anos. Ainda que a gente trabalhasse cara a cara, como a gente tem gente fora do Brasil, a gente passava o tempo inteiro trabalhando já online. E aí foi só um passo de falar, acho que não precisa, e tá funcionando super bem, assim. Eu acho que é super possível. Acho que a pessoa tem vontade de ter um escritorinho, tem vontade de receber as pessoas, eu acho sensacional, monta um escritório. Acho desnecessário? Na minha vida eu acho, na dos outros eu não sei, entendeu? Acho um gasto desnecessário? Sim, pode ser. Eu acho que não é nem gasto de dinheiro, eu acho uma responsabilidade desnecessária. Acho um tempo desnecessário das pessoas se deslocarem de onde elas estão até o escritório todos os dias para fazer um trabalho que a gente faz online. O jeito que a gente trabalha no Petiscos é muito específico, entendeu? Então eu acho que dá pra... Eu não preciso, mas eu entendo quem gostaria de ter, porque eu acho que eu falei disso no vídeo, quando eu falei sobre desmontar a casinha do Petiscos. É uma coisa, é um costume, quer dizer, você abre um negócio, você quer montar o teu cantinho, o teu escritório, receber os teus clientes. É uma coisa antiga, é quase como brincar de casinha. E tem sim profissões que vão precisar de um escritório. Então eu acho que um pouco da escolha pessoal e um pouco do tipo de profissão que você tem. Tinha uma outra pergunta relacionada a isso. Esse negócio sobre o escritório dos youtubers, não sei o que, alguém me perguntou, não sei se foi no Twitter, não sei se foi no YouTube, eu perdi essa pergunta. Como que a gente faz para trabalhar no Petiscos e se as matérias todas passam por mim? A gente trabalha através de um aplicativo que chama Slack. Quem não conhece, baixa e dá uma olhada nele. Ele é um aplicativo, você baixa ele... Para baixar o Slack é de graça ou ele... É de graça, né? Você só paga depois pela quantidade de assinaturas, não é isso? Não, se tiver mais de 10 pessoas usando uma coisa assim. Então, o Slack ele é de graça, ele é um aplicativo de trabalho, que pode servir para qualquer trabalho. Aí, dependendo da quantidade de gente que você inclui dentro dessa tua empresa no Slack, aí você começa a pagar para usar o serviço. Ele é adaptado para 1000 aplicativos. Você consegue desde deixar recado de voz até adaptar coisa de gráfico, qualquer coisa você consegue botar dentro dele, de trabalho, e até de bobagem, se quiser. E aí você consegue falar individualmente com as pessoas e montar grupos. Por exemplo, no Petiscos, você consegue usar ele desktop, consegue usar ele no celular. E aí, por exemplo, vou mostrar pra vocês um pouquinho como ele funciona. O Slack, quando você abre ele aparece assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir, deixa eu tentar clarear a tela o máximo aqui pra vocês verem. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é um aplicativo assim que você consegue montar grupos e falar individualmente com cada pessoa. Então, por exemplo, no Petiscos a gente tem os grupos, por exemplo, que vai desde financeiro, editoria, para eu falar com os editores, né, com o André e com a Adriane quando a gente precisa organizar o site. Tem orçamento, quando entra orçamento, as pautas do Pra Macho, as pautas do Quatro Olho, as perguntas de beleza que chegam para mim, pautas do Petit Comité também tem um outro grupo separado, e fica tudo organizado. Planejamento, tem a redação, que aí a gente passa o dia inteiro discutindo. A gente fica online o dia inteiro e vai pendurando assuntos, vai conversando e vai pendurando assuntos do que a gente quer falar. E aí nesse grupo, que aí abre assim branquinho, a gente vai escrevendo o que a gente acha que tem que entrar de cada assunto. E todo mundo palpita sobre tudo. Então assim, 100% das pautas passam por mim. E 100% das pautas tem pitaco. E uma grande porcentagem das pautas sou eu que coloco lá pra gente desenvolver elas. Todo mundo coloca sugestões e o que eu faço o dia inteiro é passar o dia todo procurando pautas e assuntos pra gente conseguir desenvolver e falar de coisas interessantes. E aí a gente passa o dia inteiro assim. Tem um outro canal que é um canal que não é de pauta, mas de coisas interessantes que a gente acha legal um passar pro outro. Então, entrevistas legais, livros, qualquer coisa que a gente achar legal, um trailer de um filme que de repente não vai virar matéria, mas que eu acho importante que as pessoas vejam pra gente discutir, ou que alguma das meninas, ou o André, ou um dos meninos queira que a gente leia. Então, é assim, e a gente já trabalhava assim antigamente, quando a gente ainda usava, quando ainda se usava Facebook, lá em 1900 Guaraná com rolha,
a gente tinha um grupo fechado no Facebook que a gente fazia isso. Então, botava todo mundo dentro do grupo e ficava discutindo as pautas para poder incluir as pessoas que trabalhavam fora e não ficar se comunicando por e-mail, que é um pouco chato e-mail, né? Vira aquele thread enorme, chato. Então a gente fazia isso num grupo fechado no Facebook, só que era muito ruim, porque você não conseguia usar ferramentas de trabalho de verdade, entendeu? Então agora tudo funciona bem melhor. E as outras partes administrativas a gente não conseguia usar esse grupo, ficava só um grupinho de redação. Agora eu consigo administrar a empresa inteira com Slack. Também isto não é um jabá, ninguém me patrocina aqui no Slack não. Mas é muito, muito legal e mudou o trabalho, o jeito da gente trabalhar, e por causa dele que finalmente eu consegui desmontar o escritório. Então é como se estivesse todo mundo numa redação o dia inteiro. A gente passa o dia inteiro conversando. É como se eles estivessem aqui batendo papo comigo, é muito legal. Dá pra adaptar Skype, você pode fazer qualquer coisa dentro desse aplicativo, é muito interessante. Quem tem escritório ou empresa, dá uma olhada porque é muito, 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 muito legal. Para finalizar, uma pergunta produtiva, daquelas que a gente gosta mesmo, de verdade. Lana Viana me pergunta, em casa é cerveja ou vinho? É cerveja, vinho e às vezes é os dois ao mesmo tempo. Essa casa aqui é um pouco complicada, né? É um pouco assim. Sempre tem. E é isso, gente. Semana que vem estou de volta. Mandem perguntas. Aqui, vocês arrasam. Cada vez tem mais perguntas, eu tô adorando. Isso sim que funciona. O povo fica falando que funciona, pedir para assinar o canal. O que funciona mesmo é pedir para fazer pergunta. Façam perguntas. Muitas perguntas. Eu gosto de responder perguntas. Apesar do povo... Tem um povo que fica revoltado que acha que eu não tenho que responder pergunta nenhuma. Tenho que calar a boca e fazer só maquiagem. Escuta aqui, cara. Todo mundo pode falar o que quiser na vida. Não esquece de fazer meu misto quente. Hã? Nossa, vou apanhar. Não coloca isso. Não esquece de fazer meu misto quente. Vai dormir na casinha do cachorro. Não coloca isso. Eu gosto que eu enrolo ele. Ele fala porque ele gosta do meu misto quente, porque eu faço um misto quente melhor do que o do chapeiro da padaria. Faço misto quente de padaria, veja bem. Aí ele fala assim, faz um misto quente pra mim. Aí eu falo assim, então pega a frigideira. Aí eu põe a frigideira Quando vê, é eu que tô fazendo o misto quente. Aí eu já pego o presunto, põe aí que eu tô indo. Aí eu agora põe o queijo que eu tô indo, tampa. Aí quando ele vê, foi ele mesmo que fez, tá vendo? Assim que a gente engana, nem que folgado. Presta atenção. Inteligência. Mandem perguntas. Semana que vem estou de volta com alguma entrevista maravilhosa. E é isso, gente. Mostra pros amigos se vocês gostaram.